uma jovem empreendedora da região do Alto Tietê, da cidade de Suzano. Ela, com apenas 19 anos, a Yasmin Moleira, ela criou uma empresa de rastreamento veicular e está fazendo o maior sucesso. Então, hoje ela está aqui para contar a sua história, como que criou a sua empresa, tá? E, nossa, a menina é tão jovem e já com essa maturidade de empreendedorismo, de crescer, né? De virar empresária. Aí eu fiquei acompanhando você ali, eu falei assim, cara, que da hora, que bacana a história. E me inspirou, né? Me inspirou. Eu falei assim, por que não chamar ela aqui no Mescladão Podcast para contar a história dela? Trabalho com rastreamento veicular. Tem uma empresa, uma central. A gente já tá há 1 ano aqui na cidade de Suzano, Alto Tietê, região. E tem sido muito bom todo esse processo. A gente tem aprendido a lidar com os clientes, tem aprendido a estruturar todas as coisas, né, que uma empresa precisa. Tá sendo bem legal. Eu sempre gostei da ideia de ter o meu próprio negócio, né? Eu queria ter liberdade de tempo, eu queria ter liberdade financeira. Todo mundo fala, né, quando tem o próprio negócio. Só que eu sempre fiquei pensando, eu vou fazer o quê? No começo eu já tirei foto das pessoas, eu fazia ensaio fotográfico. Aí eu cobrava R$ 50 pra tirar foto das pessoas, fazer um ensaiozinho. Nossa, ela trabalhava bastante, hein? Caramba! Quando eu tinha uns 11, 12 anos, eu fazia esses ensaios com meu celular mesmo. E aí eu comecei a ganhar um dinheirinho. Pra quem tem 12 anos, tá ótimo, né? Ganha R$ 200 ali por mês. Mas chegou a ganhar? Ganhava, eu tinha ensaio, minha mãe me levava. E aí, eu queria ganhar mais dinheiro. Porque eu tinha um ensaio uma vez ou outra, assim. Era legal, eu comprava minhas coisinhas. Só que eu queria mais clientes. Aí eu comecei a estudar marketing. Fui lá no YouTube, pesquisei como ter mais clientes na fotografia. E aí eu comecei a ver várias técnicas de vendas que as pessoas ensinavam, né? E aí eu fui vendo que marketing era legal, que dava pra fazer pra outras empresas. Eu falei, nossa, e se eu parar de vender ensaio fotográfico e vender o plano de marketing digital para as empresas? Porque... Tá pegando aí a dica dela? se eu vendia 4 ensaios, dava R$ 200. Mas se eu vendia para uma empresa, já dava 400, era o dobro, cobrando baixo. Aí eu falei, nossa, dá para ir escalando aqui. E aí eu fui para essa área de marketing. E aí foi tendo alguns clientes, tudo mais. Só que chegou uma época que eu meio que estagnei. Tipo, eu tinha bons clientes. Chegou uma época que eu foquei só em concessionárias. Vou fazer tráfego pago para concessionárias de carro em Suzano. Só que aí eu não sabia mais pra onde ir. Eu ficava, nossa, eu tô vendendo pra outras pessoas. E se, na verdade, eu começar a fazer marketing só pra um negócio? Só pro meu negócio? Foi assim que eu comecei a pensar, né? E aí... Tá, vou abrir um negócio, mas vai ser do quê? Aí começou todo um trabalho. Fui pesquisar o que eu queria. Mas no tráfego, cortando esse assunto, no tráfego pago, quando você fazia para concessionária de Suzano, chegou a ter bastante cliente ou não? Chegou a... A gente chegou a vender uns... Ai, que eu não vou lembrar, que faz tempo, mas deu 500 mil de faturamento pra concessionária. Acho que dá uns 10 carros, vai. Uns Caramba. 8 carros. Fazendo anúncio ali local. Eu colocava, ó, esse carro em Suzano, tal valor. Tinha o criativo, né, certinho. Aí eu colocava lá, chegava os leads no WhatsApp deles e eles iam conversando com a pessoa marcava a visita, tudo Mesmo certinho. esse retorno que você teve de tráfego pago aí da concessionária, mesmo assim você queria empreender mais. Isso. Sair desse e ir pro outro. Isso. Aí, por exemplo, eu ia de porta em porta na cidade atrás de cliente, de marketing. Aí a primeira concessionária que eu fui foi essa. E aí eles toparam, tipo... Foi a primeira empresa que eu entrei, eles toparam. Na hora. Aí eu fiquei, oxe, todo mundo fala que é difícil fechar a venda na rua. A primeira que eu entrei fechou comigo. Você levou até um susto, né? Falei, caramba. Aí Só que não é pegadinha, né? Aí a gente começou a fazer o trabalho ali. E eles me indicaram pra concessionária do lado. E aí foi indo. Só que chegou um tempo que eu não sei o que aconteceu.
que eles pararam de fazer o marketing comigo. Eu acho que eles contrataram um funcionário, alguma coisa, né? Que a própria empresa, ela Uhum. busca cortar gasto, sei lá. Cortar Ela, custos, né? ela Essas coisas. vai, ela vai tentando melhorar ali dentro dela. Eu mesma faço isso na Cartrack, então eu super entendo. Já estão mandando um funcionário embora. A gente tenta ao máximo minimizar o custo, Ah, né? com certeza, né? Para manter a empresa, né? Importante. E aí, eles deixaram de ser os meus clientes. Eles eram os meus maiores clientes. Meu maior cliente. E aí, E foi um dos primeiros, né? aí eu fiquei, tá. Mas e se outros clientes também tomarem essa decisão? Tipo, o meu trabalho era bom, mas eu queria alguma coisa que fosse estável. Que todo mês ele desse certo. Era um modelo de negócio, né? Eu lembro da minha aula na ETEC. Cada negócio ele tem um modelo. Ele vai funcionar de um jeito, a venda dele. É um produto, é um serviço, vai vender de que jeito. Aí eu queria que fosse uma renda mensal todos os meses. Aí eu fui procurar como fazer um negócio que girava assim, desse jeito que eu queria. Aí fui vendo várias ideias. Aí apareceu vender ovo. Apareceu criar uma distribuidora de, de internet. Virar um Vender ovo, acho que provedor. muita gente pesquisou lá, né, no Google, né? Porque o ovo, você vende todos os meses ali, a pessoa tá sempre comprando, né? Então, barbearia. Apareceu barbearia pra mim. Eu fiquei, nossa, eu sou mulher, eu vou ser barbeira. Não vai dar certo. Até que apareceu o rastreamento veicular. Eu já tinha ouvido falar antes. E aí eu fui pesquisar mais a fundo, né? O rastreamento veicular te chamou mais atenção no site. Foi. O que chamou mais atenção lá? O que chamou a atenção foi o que eu podia fazer. Tipo, o que ia ser mais fácil de vender e entregar. Porque vender eu podia vender, mas eu também tinha que entregar um produto bom. Que se eu entrego um produto bom, todo mundo vai sair falando, né? Vai divulgar, vai indicar. Aí eu queria um produto bom, mas que eu também pudesse vender. Aí eu fui analisando o melhor de cada um ali. O que dava pra fazer. Aí você foi pesquisando, profundo. Isso. Cada um eu fui entrando ali. Mas aí tinha uns que eu não gostava, tinha outros que eu via alguma dificuldade. Do que você acha? Do que você fala? De rastreamento? Não, outros negócios. Ah, outros negócios. Por exemplo, para criar um provedor de internet. É muito difícil. Não que seja muito difícil, mas eu preciso investir muito. Aí eu tenho que ter um conhecimento técnico que é difícil de encontrar um curso. E aí foi uma barreira pra mim. Eu falei, provedor de internet não vai dar, tem que ser outra coisa. E aí eu fui vendo cada coisa ali até chegar no rastreamento. Quando a gente começou, né? A gente tinha bastante cliente chegando. Que eram os nossos primeiros colegas, assim, nossos vizinhos, nossos amigos. A gente comprou um rastreador para poder colocar no nosso carro. Meu pai tava com medo, ele não queria abrir uma empresa, ele falou, vou comprar só um rastreador para pôr no nosso carro. Aí ele colocou e começou a mostrar pro amigo, começou a mostrar pro vizinho. Aí o vizinho falou, o nosso colega lá falou, põe no meu também, eu quero pôr. Você cobra quanto? Ele falou, vou colocar em 3 carros. O Wesley, o nosso amigo. Foi um teste que o seu pai tava fazendo. Meu pai começou só fazendo teste. Aí ele falou, não, põe no meu carro também. 3 carros. Aí a gente colocou. Aí ele falou, não, agora a gente vai colocar mais carros. No final ele virou nosso cliente, ele tem 10 carros, que ele tem uma distribuidora de adegas. Caraca, e os 10 carros? Desde o comecinho até hoje ele é nosso cliente. Foi o primeiro assim. Aí ele começou a falar para um amigo, começou a falar para outro. Aí meu pai mostrava para os outros vizinhos, meu pai contava para as outras pessoas. Então, sempre estava chegando algum cliente, mas era conhecido nosso. Aí acho que deu uns 3, 4, 5 meses, foi acabando as pessoas que a gente conhece. Aí como que a gente vai vender mais? Eu estava fazendo marketing, mas ainda quando você começa, é muito difícil virar alguma chavinha para começar a rodar automático ali, né? É verdade. Aí acabou as pessoas que a gente conhecia, paramos de vender. E aí eu divulgava nas redes sociais, aí meu pai tava na rua fazendo panfletagem, aí a gente tava ligando e não vendia por nada. E a gente falou, nossa, tá na hora de fechar.
Porque foi uma fase que a gente ficou muito desanimado. Porque você não vende. Aí você começa a achar que o problema tá em você. São várias coisas que você vai pensando, você fica desanimado. Eu acho que na hora de oferecer pras pessoas também acaba, né? Meio que baixando a energia ali. A pessoa Sente, né? Sente. aí não funciona direito. Aí você fica pensando, Foi. não, isso aqui não é pra mim, não, é outra É. coisa. Aí você É. pensa várias coisas. Aí a E gente... tem a concorrência também, né? Exatamente. Aí a gente, nessa hora, a gente falou, não, vamos fechar, é melhor a gente desistir disso. Como que a gente saiu disso? Tava no Google, eu tava vivendo a minha vida tranquilamente. Nesse dia eu não tava fazendo venda, não tava ligando, não tava fazendo nada. Chegou um número no meu WhatsApp. Ele falou, oi, é da Cartrek? Falei, é. E aí ele falou, então, eu tenho um orçamento que eu queria fazer com vocês, que são 10 carros. E aí ele me mandou a planilha certinha, de carro, placa, modelo, ano, tudo. E aí eu fui lá e falei, vou mandar o preço. Só que eu tô com muito medo de perder a venda, porque ninguém tava fechando até então. Como é Ele que eu tava sei esperando que... por você. E como é que eu sei que ele vai fechar também? Aí eu mandei, passou uns 2 dias ele analisando, falando que tinha que falar com outro sócio. Era uma rede de supermercados. E aí, passou esses 2 dias, ele me mandou mensagem, falou, não, vou fechar com vocês. Mandei mensagem para outras empresas cotando, mas acabei não gostando por N motivos. Vou fechar com vocês. Aí, foi uma semana que a gente passou instalando os veículos dele. Uma semana. É. 10. 10 veículos. E depois disso? Aí, depois disso, parece que destravou. Que era só meio que mentalidade, sabe? Porque aí a gente tava mais confiante. A gente falou, não, agora vamos tentar fazer dar certo. E aí a gente começou a fazer tudo que a gente tava fazendo, ligar, mandar mensagem. A gente começou a fazer anúncio também. Aí foi começando a girar as coisas. E hoje em dia a gente tá com volume bom. Sempre chega mensagem assim, de número desconhecido. Aí eu fico, nossa, Que onde bom, será né? que essa Graças a pessoa Deus, achou? né, cara? É, Que bacana, né? A sua empresa de rastreamento veicular é muito importante para qualquer um que tem um carro, né? Porque você não rastreia só um veículo, rastreia um sonho. Porque hoje um brasileiro, para ter um carro, brasileiro rala muito para comprar um carro e ele não quer que seja roubado. Então você rastreia um sonho. exatamente. Então, como que você conseguiu, assim, treinou muito, pesquisou muito? Você treinou seu pai para instalar? Como que foi? Me fala para nós como que foi esse processo, né, de treinamento? Não, é verdade. Porque tem que saber de tudo, né? Tem. E o sonho também é dos empresários, porque cada empresa ali tem uma Sim, pessoa verdade. por trás com um Exatamente. sonho. Então, é só sonho que a gente trabalha aqui. É só sonho. Isso aqui, o podcast também é sonho. É verdade, gente. Como que foi a treinamento de tudo isso? Pesquisa em cima de pesquisa? Ó, quando eu comecei a falar, não, agora a gente vai saber sobre rastreamento veicular. Eu comecei pesquisando no YouTube mesmo. Toda dúvida que eu tenho, eu jogo lá. Jogo no Google. Acho que na época nem tinha chat GPT, tava começando a lançar. Pouco Hoje tempo, em- né? é. Chat. Hoje em dia ele me ajuda muito. Toda dúvida que eu tenho, eu vou jogando lá, né? Mas na época não tinha. E aí eu comecei pesquisando. E aí eu fui atrás de curso de rastreamento. Porque o rastreador, pra gente colocar ali no veículo, é na parte elétrica do carro. Então o curso certo pra fazer é elétrica automotiva. Inclusive, a gente foi procurar também no Senai pra fazer. Só que a elétrica automotiva, ela não ensina a colocar rastreador. Ela ensina sobre o carro, a fiação do carro. Aí teve que fazer outro curso também de rastreador automotivo. Que aí esse a gente procurou com profissionais, né? Que já sabiam. Tem vários grupos hoje em dia que o pessoal vai compartilhando material, assim. Então foi a base disso. Aí o meu pai, ele sempre foi uma pessoa muito habilidosa, sabe? Tipo, se precisa fazer uma casa, ele vai lá e faz. Precisa fazer uma mesa, ele vai lá e faz. Ele é desenrolado, sabe? E um dia eu cheguei pra ele e falei, pai, agora você vai instalar rastreador, será que você consegue? Como que foi a reação dele Aí na ele- hora?
Aí ele, rastreador? Mas tem que mexer em elétrica, Yasmin. Falei, mas você consegue? Não consegue, pai? É só fazer o curso. Porque eu já tinha visto alguns vídeos de como era. Aí eu entendi. Falei, não, ó, é assim, assim. Você faz assim. Aí ele vamos ver. Aí foi Ó, o pai faz nisso. qualquer coisa para os filhos, né? É, pior. Aí ele foi, treinou. E aí ele quis comprar um rastreador só pra gente colocar no nosso carro. Que aí foi quando ele começou a testar e a CarTrack começou. Hoje em dia, nossa instalação ela dura em torno de 2 horas. Mas é porque a gente esconde bem o rastreador. Que é isso que vai fazer achar o carro. A demora por 2 horas porque tem que esconder muito bem o Isso. rastreamento. Não, a gente não faz o seguro. A gente faz só o rastreamento, a recuperação do veículo. É um bloqueador que ele visa minimizar o roubo e o furto. Uhum. O seguro ele cobre batida, ele cobre o prejuízo, ele indeniza, né? A gente até tentou fazer parcerias com os seguros, que eles fazem da Cartrack uma seguradora. Só que eu não achei isso muito interessante, porque eu priorizo sempre entregar o melhor para o cliente. Se o seguro não vai ser meu, vai ser outra empresa, né? Fazendo aquilo, eu não sei se pode ser bom. Pode começar bom, mas daqui a um tempo pode ser que eles arranjem desculpas, algum termo no contrato que não pague o cliente, aí o cliente não vai gostar. Ele vai falar, ó, a Cartrack fez isso. E eu não gosto disso, eu quero entregar o melhor pro cliente, sabe? Tudo que a gente toma de decisão assim na empresa, a gente sempre pensa no cliente. Pra saber o que é melhor pra ele. Quando a gente começou só com um modelo de rastreador. Que é um rastreador normal, básico. Hoje em dia a gente quer trazer novas opções. Um rastreador que quando você desliga o rastreador, ele já bloqueia o carro. A gente chama isso de rastreador com Troia. Aí tem outros rastreadores que é um rastreamento garantido. Se um rastreador falhar, tem outro.